Olá, 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 olá! Hoje eu vim aqui fazer essa live trazendo um tema muito interessante. Vou trazer um tema realmente muito interessante para todos vocês. E sobre se você vive procurando a sua alma gêmea na vida. Eu já ouvi muitas pessoas, né, falando sobre alma gêmea, que quer encontrar alma gêmea, como encontrar a alma gêmea. Olha, eu vou te ajudar aqui como você encontrar a sua alma gêmea. É sobre isso que eu vou falar aqui. Então, eu vou te fazer algumas perguntas aqui e ver se você responde sim a alguma delas, tá? Você vive procurando a sua alma gêmea na vida? Responde aí se sim ou se não. Se você alguma vez já se pegou falando assim, eu quero encontrar a minha alma gêmea, não para outras pessoas, mas talvez para você mesmo. Você se sente sozinho, sozinha, em muitos momentos da sua vida, embora você esteja rodeado de pessoas, você se sente muito sozinha? Você tem medo de não conseguir encontrar o seu parceiro ou sua parceira e morrer sozinho? Então, isso é um medo na sua vida? Será que eu vou encontrar alguém? Será que eu vou ter alguém? Será que eu vou morrer sozinho? Será que eu nunca vou ter um relacionamento? Ah, você tem medo de fazer as coisas sozinho na vida e sempre fica procurando alguém? Ou seja, se você tem que fazer coisas simples mesmo, ir no mercado, as coisas cotidianas que você tem que fazer, alguma coisa do trabalho, alguma coisa muito cotidiana realmente, se você fica procurando pessoas para fazerem com você, para irem nos lugares com você, você identifica isso na sua vida ou não? Você costuma se sentir abandonado nos relacionamentos afetivos? Não importa a situação, de repente a pessoa deixou de falar com você alguns dias, ou ela teve um comportamento que, sei lá, ela desligou o WhatsApp, não falou com você, não te ligou. Você costuma ter a sensação de se sentir abandonado na vida? Você tem a sensação de que ninguém gosta de você? Ah, Essas são perguntas que, se você respondeu sim, você vai gostar muito do que eu vou trazer para você aqui. Eu vou continuar fazendo algumas perguntas, porque se você respondeu sim a duas ou mais perguntas que eu estou fazendo para você, você precisa continuar nessa live comigo até o final, que eu vou te contar como resolver isso na sua vida, tá? Então você tem pensamentos do tipo assim: eu tenho tanto amor para dar, mas eu não consigo encontrar ninguém que goste de mim. Eu tenho realmente muito amor para dar, mas eu não consigo encontrar quem goste de mim, uma pessoa que eu possa dar esse amor. Você se sente mais ou menos assim, você sente que tem algo de errado com você, porque você não está conseguindo encontrar o seu parceiro, sua parceira ideal. Então talvez você pense: será que eu sou exigente demais? O que tem errado? O que tem de errado comigo? Por que eu não consigo encontrar uma pessoa? Será que eu sou chato, chata demais? Você acredita que você nasceu para ficar sozinho? Você nasceu para realmente ficar sozinho e nunca encontrar ninguém? E você tem pensamentos do tipo assim: ninguém gosta de mim, ou de quem eu gosto, a pessoa não gosta de mim, ou eu só gosto das pessoas erradas? Você tem comportamentos desse tipo assim. Quando você era criança, né? Então você tem que lembrar lá na sua infância. Você vivia pedindo para sua mãe um irmão ou uma irmã gêmea. Você costuma comprar coisas em pares, seja no mercado, tipo assim, duas caixinhas de leite, duas embalagens de chocolate ali, por exemplo. Quando você vai comprar roupa ou sapato, você compra roupas do mesmo modelo, porém em cores diferentes, porque você gostou muito. Ah, Constantemente você tem a sensação assim, que quando coisas boas acontecem, uma coisa ruim vai acontecer em seguida. E a última pergunta aqui nesse momento para você é: as despedidas são difíceis demais? Para você é difícil se despedir de alguém, de um relacionamento? Quando o relacionamento termina, é muito difícil para você se recuperar disso? As mortes, né? O luto é muito difícil para você se despedir das pessoas? Então, eu vou deixar vocês responderem aqui para mim se alguém se identificou com alguma coisa que eu falei, com algumas dessas perguntas aqui, né? Então, a gente está falando sobre encontrar essa tal de alma gêmea, né? O que significa isso, esse tal de encontrar
a alma gêmea? Será que se você fica buscando isso, você respondeu sim a algumas das minhas perguntas? Então, eu fico aqui esperando um pouquinho para ver se alguém vai me responder, para eu dar continuidade a isso. Hoje eu vou ensinar você o que significa essa alma gêmea e como encontrá-la, ok? Para você poder saciar esse vazio aí dentro de você. Então eu estou vendo algumas pessoas aqui que entraram. Ok. Bom, basicamente, se você respondeu sim a algumas daquelas minhas perguntas, se você vive procurando alma gêmea, se você se sente muito sozinho, eu preciso te dizer que tem algo acontecendo com você que talvez você nem imagine o que seja isso. Existe algo que aconteceu com você há muito tempo atrás que você nem se lembra conscientemente que está influenciando a sua vida hoje. É muito comum ver pessoas procurando alma gêmea, pessoas realmente lutando muito com relacionamentos afetivos ou com dificuldade de encontrar a pessoa, achando que vai ficar sozinha para sempre. Então, tudo isso diz respeito a muitas crenças inconscientes. Eu vou te falar hoje a raiz dessas crenças e como começar a transformar tudo isso na sua vida. E essas perguntas que eu fiz para você, eu me respondi elas lá atrás, sim, para quase todas elas, porque isso também aconteceu comigo. Então vamos falar um pouquinho sobre o inconsciente, né? Se você já me segue, você sabe que eu falo muito sobre esse tal de inconsciente. O inconsciente nada mais é do que informação, né? Se a gente fazer uma autópsia no cérebro, o inconsciente não está em algum lugar ali apenas no cérebro. E aquele conceito lá que antes se falava assim, hemisfério direito é uma coisa, hemisfério esquerdo é outra, ou seja, hemisfério direito é lúdico, é musical, e o esquerdo é racional, ou vice-versa. Eu nem me lembro muito bem como era essa divisão, porque isso realmente é bobagem, né? A neurociência já comprovou que isso é bobagem. O inconsciente não tem um lugarzinho. O inconsciente, na verdade, ele reside em todo o nosso sistema, né? Tem gente aqui respondendo que é tudo isso que eu perguntei. Então você tem que ficar comigo até o final dessa live que você vai entender o que aconteceu com você. Por quê que eu estou falando sobre o inconsciente? Porque o inconsciente ele vai armazenando informações, tá ok? Informações que vêm das experiências que você passou na infância, dos seus traumas, de coisas boas também. O inconsciente ele vai armazenando informações do seu sistema familiar. Isso não é assunto muito para essa live aqui, mas muitas coisas que nós armazenamos, comportamentos vêm dos nossos antepassados, né, dos nossos pais, avós, enfim, e de experiências que a gente ouve, vê e sente, né, que a gente passa, os traumas que a gente passa, as experiências que nós passamos. Tem um terapeuta que é da análise transacional, que ele chama Eric Berne, e ele tem uma seguinte frase muito interessante, ele fala assim, que nós, seres humanos, criamos scripts de vida do 0 aos 7 anos de idade. Então, do 0 aos 7 anos de idade, nós criamos roteiros de vida, scripts, que nós vamos ter a tendência a repetir na vida adulta. O que é um script de vida? Sabe um ator? Ele não tem que ler um script, ele não tem que atuar, entrar naquele personagem e atuar aquele papel que é o roteiro dele. Então, é exatamente isso. As coisas que aconteceram conosco do 0 aos 7 anos, elas criam esses roteiros que nós vamos repetir na vida adulta, ok? Sem saber que a gente está repetindo isso, porque é inconsciente. A questão aqui é o que é esse 0 anos até os 7, tá? Porque eu vou ajudar você a entender o que esse 0 anos é. Será que 0 anos é quando você nasceu? Será que esse 0 anos é a partir do seu nascimento? Né? Ou a partir da sua concepção, né? Então é isso que eu vou falar para você. E por que até os 7 anos? Eu vou falar muito brevemente isso. Isso diz respeito a ondas cerebrais, tá ok? Até os 7 anos, do 0 aos 2 anos, nós estamos num estado de ondas cerebrais chamado delta, e dos 2 aos 7, num estado de ondas cerebrais chamados teta, ok? E que são estados hipnóticos profundos. Depois dos 7 aos 12 anos, nós entramos em um estado alfa e depois em beta, tá? Aqui, provavelmente, nós adultos estamos aí no estado beta, tá? Esses estados hipnóticos, principalmente até os 7 anos, eles não têm filtro, então tudo que acontece nós absorvemos de uma forma muito profunda e com a percepção de uma criança, tá? Então tudo isso fica realmente muito registrado lá dentro de nós.
Então, o que eu quero falar para você é sobre esses 0 anos, né, do 0 ao 7. Então, eu sou um apaixonado pela psicologia pré e perinatal, eu venho estudando isso há muitos anos, tive a grande oportunidade de estudar com os discípulos do criador da psicologia pré e perinatal, William Emerson, e com ele em pessoa, né, passar por muitas experiências. E eu comecei a descobrir um mundo à parte, né? Porque a psicologia pré-perinatal, assim como outras abordagens, como a constelação familiar, é uma experiência, né? Uma teoria baseada em evidências. Não é simplesmente uma teoria que alguém está achando que é aquilo. Não. Primeiro se constata muitas coisas, né? No caso da psicologia pré-perinatal, foram feitas regressões aí com milhares de pessoas. E aí, então, foi se constatando muitas similaridades, muitas coisas muito parecidas. Por exemplo, assim, pessoas que a mãe fumava durante a gestação. Então, eles regrediam lá 1.000 pessoas que a mãe fumou durante a gestação. Aquelas pessoas regredidas, 900 delas, por exemplo, elas relatavam exatamente os mesmos sintomas, né? E na vida adulta também elas tinham sintomas muito parecidos, as experiências eram muito parecidas. Se você pegasse pessoas que nasceram com o cordão enrolado e regredia elas, as experiências eram muito parecidas também. Então, é muito interessante esses estudos da psicologia pré-perinatal, que nos fazem entender que realmente existe vida, muita vida, antes de nós nascermos. A gente nem sequer chegou aqui na vida, a gente nasceu ali naquele primeiro dia que a gente dá aquele choro quando o médico bate ali na nossa bunda pra gente chorar, mas a gente já teve uma vida que aconteceu antes mesmo da gente chegar na vida. Então, existem experiências científicas sólidas que atestam tudo isso, que realmente existiram essas experiências e elas ficam marcadas dentro de nós de uma forma muito profunda. Por que essas experiências ficam marcadas em nós de uma forma profunda? Porque são aprendizados primários, ok? E o nosso cérebro, ele dá prioridade para os aprendizados primários, para aquilo que a gente aprende primeiro na vida. Então, o que aconteceu com a gente lá na gestação fica realmente muito marcado na gente. E por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com a alma gêmea? Não é verdade? Tem gente aqui que se identificou com tudo que eu falei, respondeu sim a todas as perguntas, mas o que a vida intrauterina tem a ver com a alma gêmea? Eu vou dizer para você, tem tudo a ver com a alma gêmea. Sabe por quê? Existe um choque intrauterino que aqui no Brasil não é muito conhecido, mas lá fora, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa em geral, na Espanha também, no Peru é mais conhecido do que aqui no Brasil, que é a síndrome do gêmeo desvanecido. Manuel, o que é isso? Que raios é essa síndrome do gêmeo desvanecido? Bom, 40% das gestações, anota aí, 40% das gestações, elas não começam como gestações únicas, ok? Então, elas começam como gestações gemelares ou múltiplas, ok? Então, o que acontece nisso? Porque muita gente pergunta assim, nossa, mas como assim? Você está falando que eu tive um irmão gêmeo dentro do útero? 40% das pessoas têm um irmão gêmeo dentro do útero? O nome disso é síndrome do gêmeo desvanecido. Muito embora sua mãe não saiba que você talvez teve um irmãozinho ou uma irmãzinha gêmea lá no útero, 40% das pessoas têm. E essa é a chamada síndrome do gêmeo desvanecido. Porque esse gêmeo, essa gêmea, ele pode ser absorvido pelo corpo, ele pode não chegar a vingar, né, a se desenvolver nas primeiras semanas de gestação, nos primeiros meses, ali nos primeiros dias, e a mãe nem ter consciência disso, porque a mãe vai descobrir que está grávida lá, sei lá, depois de um mês, depois de um mês e meio, não é verdade? E nesse tempo aí, talvez não dê para identificar, né? Ela não fez um ultrassom lá, e muitas gestações, né, que tem essa característica gemelar, esse gêmeo ele já foi absorvido pelo corpo, ele não conseguiu vingar. Mas o que tudo isso tem a ver com alma gêmea, com todos aqueles sentimentos que a gente estava falando? Tem uma pessoa aqui que está dizendo assim, eu não acredito em alma gêmea, mas vou assistir assim mesmo, a Silvana. Bom, assista porque é no mínimo muito interessante isso. E a gente não está falando de esoterismo, a gente não está falando de outras vidas sobre essa alma gêmea, né?
porque muitas pessoas que tiveram essa gestação gemelar, que o gêmeo ele morreu, né? Você é um gêmeo sobrevivente, realmente fica marcado muitas coisas dentro de nós, ok? Então imagina que 40% das pessoas tiveram um gêmeo que não sobreviveu, ok? Que não chegou a se desenvolver, e você é um gêmeo sobrevivente e você nem sabe. Eu fui um gêmeo sobrevivente durante muito tempo, e só em um trabalho, né, de psicologia pré-perinatal, quando eu me submeti a algumas regressões, que eu fui acessar isso. E eu falava, mas como assim? Eu tive um irmão, uma irmã gêmea e eu nem sabia disso. Isso acontece com 40% das pessoas. E o meu intuito aqui é trazer essa informação para as pessoas, porque no Brasil, como eu disse, isso não é divulgado em absoluto, não é nem conhecido isso. E lá fora isso está tomando uma proporção muito grande, porque o impacto que fica no gêmeo sobrevivente é extremamente gigantesco. Se você tem bastante problema em relacionamentos, com sentimentos de solidão, tristeza profunda, dificuldade em se despedir das pessoas, com a morte, se sente muito sozinho, você provavelmente é um gêmeo sobrevivente. Então, todas aquelas perguntas que eu te fiz no início são perguntas relacionadas, né? Se você disse sim, é que são os sintomas de um gêmeo sobrevivente. Então, esse gêmeo, ele partiu, você não conseguiu, ele não conseguiu completar a jornada dele, só que isso deixou um impacto profundo dentro de você. Isso deixa uma marca muito profunda, porque se você pensar assim, a ligação com o gêmeo, ok? Com o irmão ou irmã gêmea, ela é mais profunda do que a ligação com os pais, com a mãe, e ela acontece antes de você ter a ligação com a sua mãe, porque você está ali, né, crescendo junto com outro serzinho, ainda que seja alguns dias, tá ok? E isso deixa uma marca profunda dentro de você. Eu vou continuar explorando um pouquinho mais sobre esse tema aqui, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida até aqui, é bem interessante porque eu posso responder, mas eu vou explorar esse tema um pouquinho mais para te ajudar a compreender isso e trazer mais algumas evidências para saber se você é um gêmeo sobrevivente ou não, e as consequências disso na sua vida e o que você pode fazer para reverter isso. Tudo bem? Tem uma pergunta aqui da Flávia. Me explica isso. Como perder um irmão gêmeo no útero pode influenciar na minha vida hoje? Puxa, Flávia, que pergunta bacana. Pode influenciar muito. Para falar sobre essa pergunta, eu preciso explicar sobre tipos de memória, tá ok? Então, existem muitos tipos, muitas formas de nós armazenarmos memória. Não é simplesmente com imagens e aquilo que você se lembra. Então, existe memória, um tipo de memória chamado memória declarativa, que é como você conta sobre aquilo que você se lembra, aquilo que aconteceu com você. Então, é como você conta sobre isso. Tem um outro tipo chamado de memória implícita. Nessa memória implícita se enquadra alguns tipos de memória. A memória implícita é a memória do corpo, não é uma memória que você se lembra. É uma memória que está a nível de sistema nervoso central, a nível de sistema celular, né? Ela está nas suas células. É uma memória que está a nível de energia, por exemplo, e você vai entender o que eu quero dizer com isso. Então tem uma memória chamada memória celular. Ok? Então tem um médico que já fez vários experimentos, ele é um cardiologista, ele fazia transplantes de coração, tá? Ele era um cirurgião, na verdade, e ele dedicou a vida estudando a memória celular. Então, em muitos pacientes que ele transplantou um coração, ok? E que ele podia ter contato, que ele pôde ter contato com a família do doador do órgão, ele tomava muitas notas, como era a personalidade, como que tinha sido a vida daquela pessoa. Por quê? Porque muitos transplantados, depois da cirurgia, eles começavam a ficar um pouco diferentes. Comportamentos que eles nunca tiveram, eles começavam a ter gostos diferentes, preferências diferentes. Por exemplo, assim, uma pessoa que não gostava de amendoim começou a gostar de amendoim e cerveja. Uma pessoa começou a gostar, a ter mais gosto por um gosto musical do tipo estilo rock, ela não gostava de jeito nenhum. Uma outra pessoa começou a ficar mais ranzinza, mais nervosa. E quando tinha a possibilidade dele ir entrevistar, investigar na família do doador, aquelas eram características do doador. Então chega assim no livro desse médico, que eu não me lembro muito bem o nome agora, chega a arrepiar
né, a veracidade dessa memória celular. Então, isso comprova que as nossas células carregam informação e memória. Tem um outro tipo de memória, que é a memória extracorpórea. Ok? O que é isso? Sabe, existem muitas pessoas que quando morreram, elas foram declaradas mortas, desculpa, as pessoas foram declaradas mortas e estavam vivas só sob aparelhos. Os aparelhos mantinham elas vivas, mas o cérebro já não funcionava, muitas coisas. Era declarada como morta se desligasse os aparelhos. Só que muitas dessas pessoas, quando voltam a si, né? Isso é um fenômeno surpreendente. Elas voltam a si, naquele estado que elas estavam, elas não podiam ter ouvido nada. E elas relatam em detalhes todas as conversas que os médicos e as pessoas tiveram ali. É como se elas estivessem pairando por cima do corpo. Então, existem inúmeros relatos sobre isso. Então, isso é chamado de memória extracorpórea. Existe uma outra memória chamada memória de procedimento, que é mais ou menos assim. Você anda de bicicleta, certo? Talvez você aprendeu a andar de bicicleta há 15 anos atrás, há 20, 30 anos atrás, e faz muito tempo que você não monta em uma bicicleta. Mas se você subir em uma bicicleta, você se lembra como andar. Não é verdade? O seu corpo sabe como andar. Então, essa memória é chamada de memória implícita. Não é só essa memória que você se lembra. Então, tudo isso para responder aqui a pergunta da Flávia, né? Como perder um irmão gêmeo pode influenciar na minha vida hoje? Porque ter perdido esse irmão lá, imagina o seguinte, é um maior vínculo que você pode ter com qualquer outro ser humano na face da Terra, maior mesmo do que o maior vínculo que a sua mãe, tá? E você perdeu esse vínculo, essa pessoa partiu, ela morreu, ok? Então é uma dor muito profunda já no início da vida. E você já começa a dar interpretações, você já começa o seu corpo a guardar esses sentimentos. Eu vou dar um exemplo meu aqui, vai ficar mais fácil. Teve um treinamento que eu fiz, né? Que eu fui me submeter ali a muitas regressões, mas não foi nem numa regressão que eu acessei isso. A gente estava fazendo alguns movimentos com o corpo, porque regressões muito diferentes do que muitas pessoas pensam, que é fechar os olhos e você vai dormir, você vai para aquele mundo. Não, existem regressões que a gente pode fazer tocando lugares do corpo. Tantas experiências onde massoterapeutas tocam em lugares do corpo e a pessoa ativa traumas. Por quê? Memória celular. Então a gente começou a se mexer ali, fazer alguns movimentos específicos, e era o movimento da coluna. De repente começou a me vir um sentimento de luto. E o meu racional dizia assim, mas Manuel, não morreu ninguém. Por que esse choro como se tivesse morrido a pessoa mais importante da sua vida? Era uma coisa que eu não entendia racionalmente. Mas eu sentia e não conseguia controlar aqueles sentimentos. E eu deixei acontecer, eu fui incentivado a deixar acontecer. E naquele movimento ali da minha coluna, vieram esses sentimentos de luto. Posteriormente, em uma regressão mais clássica, aquela que a gente fecha os olhos e vai voltando, eu pude descobrir exatamente onde a minha irmã gêmea tinha partido. Foi bem na implantação do útero. E para a gente implantar no útero é mais ou menos de 6 a 10 dias, tá ok? Que o óvulo ele vai rodando ali e ele se implanta no útero. E eu vi que eu implantei e a minha irmã foi. Quando eu tive essas imagens na regressão, nossa, eu chorava muito mais e fez sentido, né? Aquele sentimento de luto bem profundo. Eu não sabia ainda que eu tinha perdido uma irmã gêmea, eu só chorava aquilo lá e não entendia nada. Depois, naquela regressão, eu comecei a acessar mais informações, né? E o interessante é que se você conhece um pouquinho de embriologia, né, como o embrião vai se desenvolvendo até se formar num zigoto, num feto, enfim. A primeira parte, né, é essa parte aqui da coluna, né, que é o sistema nervoso central. Então foram aqueles movimentos que eu tinha feito que tinham desengatilhado isso. Então ficou impregnada ali aquela informação. Imagina você perder a pessoa mais importante da sua vida, é uma dor tremenda e você está se formando. Então todas as células do meu corpo, elas receberam aquela informação. Então tudo isso só para responder essa pergunta da Flávia. Como perder o irmão gêmeo pode me influenciar na vida hoje? Então, como adulto, existem vários sintomas que depois eu fui me dar conta que eu replicava na minha vida por aquela perda que eu nem tinha consciência que tinha acontecido. Depois eu posso juntar mais algumas peças, vou ver mais algumas perguntas aqui. Caso de gêmeos tem que ter casos na família, e quem não tem caso de gêmeos na família? Não, não precisa necessariamente ter casos de gêmeo na família, porque 40% das gestações, Sil, elas começam como gestações gemelares. Embora sua mãe não saiba, como eu disse aqui, né,
esse embrião não se desenvolveu, né, chamado a síndrome do gêmeo desvanecido, o corpo reabsorve. Né? O corpo, na verdade, ele absorve isso e não tem nem como saber. Hoje nós sabemos, né, e inclusive tem documentários nisso, em canais americanos como NetGeo, que já fez um documentário sobre isso, sobre a síndrome do gêmeo desvanecido, que existem muitas evidências, né, sobre o que pode ter se perdido um gêmeo, além dos comportamentos e outras evidências sentimentais, emocionais, evidências físicas. Às vezes, um sangramento que a mãe tem, uma hemorragia, ela está expulsando um embrião que estava se formando ali num estágio um pouquinho mais avançado. Às vezes, dores profundas que a mãe sente durante a gestação. Eu posso contar alguns casos interessantes aqui que eu já regredi pessoas que tinham histórico dessa maneira. E também, analisando a placenta, porque a placenta geralmente é o quê? Ela é descartada quando o bebê nasce. Mas uma análise minuciosa da placenta consta ali pequenos calos, e aquilo são embriões que não se desenvolveram. Então, isso são evidências, né, são provas de que realmente isso é uma verdade. E aqui no Brasil isso é muito novo, mas, por exemplo, existem comunidades no mundo que as pessoas estão relatando as histórias dos gêmeos sobreviventes, porque imagina, é 40% da população, e os sentimentos são muito comuns, e o gêmeo sobrevivente, ele sofre muito com muitos sintomas na vida adulta, né? O que eu estava falando sobre alma gêmea, se sentir sozinho, que nunca vai encontrar o parceiro, isso são só alguns sentimentos. Existem vários outros comportamentos que eu posso explorar mais um pouquinho aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Como nós guardamos essas memórias em regressões, podemos acessá-las, né? Então, como nós guardamos, eu já respondi aqui, Tatiana. Tem como nós, em regressões, podemos acessá-las? Sim, a gente acessa isso, realmente é em regressão. E lembrando que regressão, existem vários tipos de regressão. A gente pode regredir com toques, com gestos no corpo, né? Na minha vivência pré e perinatal, às vezes eu estimulo as pessoas a fazer algum movimento e somaticamente aquilo vem à tona, né? E isso é muito comum, por exemplo, eu já ouvi relatos de quiropratas que tocando ali em alguns lugares da pessoa fazendo quiropraxia ou massagem mesmo, né, eram desengatilhadas muitas memórias e um choro compulsivo vinha na pessoa, enfim. Tem uma outra pergunta aqui do Marco Antônio. Tenho 54 anos e tive 3 casamentos. Estou no quarto e ainda não achei a relação ideal. Às vezes me culpo por isso. O que poderia me dizer? Bom, é um sintoma bem provável aqui de perda de irmão ou irmã gêmea, né? Então, o que eu posso falar mais sobre isso? Isso deixa um impacto realmente muito profundo dentro de nós. Eu vou trazer aqui só mais um outro escopo disso. Existe algo que nós chamamos na constelação familiar, que é um movimento interrompido em direção ao amor. Ou seja, é um movimento interrompido em direção ao amor e eles falam só da mãe e do pai. Mas, né, no caso de a perda de um irmão gêmeo, você tem esse amor interrompido antes mesmo de chegar na vida. Então, muitos casos de você ter dificuldade de confiar nas pessoas, de se entregar numa relação, de nunca achar a relação ideal, é por conta desse amor interrompido. E perder um gêmeo pode ser em vários estágios, tá ok? E só que isso deixa marca profunda. Marcas profundas na nossa psique, no nosso corpo, nos nossos sentimentos e comportamentos. Eu vou falar um pouquinho dos comportamentos na vida adulta. Vou falar dos meus, porque eu sou um gêmeo sobrevivente. Eu vivia procurando a minha alma gêmea, essa era a minha fala, e os relacionamentos, eles nunca eram satisfatórios para mim, sempre faltava algo. E eu me lembro, a minha primeira namorada ela era gêmea com a irmã dela, porque gêmeos sempre me chamaram muito a atenção, ok? Então eu comecei a namorar com 13 anos, bem cedo, e a gente ficou mais de 10 anos juntos. E eu lembro que quando a gente terminou, eu falava assim, é como se você tivesse se tornado a minha irmã. Então, hoje eu entendo tudo isso. Sentimentos de quando eu era criança, eu vivia pedindo para minha mãe, eu quero um irmão, eu quero um irmão, eu quero uma irmã, eu quero uma irmã, eu quero um irmãozinho. Eu tinha amigos imaginários, falava com amigos imaginários, isso é um grande sinal, uma grande evidência de um irmão gêmeo. O que mais? Eu comprava coisas em pares. E realmente uma sensação de me sentir muito sozinho. Despedidas para mim, se alguém terminava um relacionamento, ficava bem em 3 meses, eu precisava de 1 ano, porque as despedidas para mim eram muito difíceis. A perda do gêmeo, você tem um contato com a morte muito cedo, ou seja, você tá lá com o maior vínculo, né? De repente, você tá ali com a pessoa que você mais ama, né? O seu
parceiro, seu companheiro de vida, né? Porque a proximidade é muito grande, e de repente ele morre. Então você tem contato com o luto muito cedo. Então isso gera comportamento em adultos do tipo, ou a pessoa tem muito medo da morte, ou a pessoa tem uma relação íntima com a morte e começa a se arriscar e inconscientemente buscar, né, essa adrenalina de quase morte. Então isso também pode ser um indício bastante grande. Na verdade, tem vários comportamentos que eu podia falar sobre como que fica, né? O que gera esses resquícios na vida adulta sobre a perda do irmão gêmeo, mas os principais são a nível de relacionamento, né? Dificuldade de encontrar outra pessoa. Eu tenho uma pessoa que eu estava trabalhando com ela e ela disse assim: nossa, eu acho que eu nasci para ficar sozinha, eu tenho certeza disso. Falei, isso é só uma crença, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela a nível de regressões intrauterinas na vivência pré-perinatal, e não deu outra. Né? Ela tinha encontrado lá a perda de uma irmã gêmea. Então, deixa marcas muito profundas dentro da pessoa. Eu poderia contar aqui vários relatos para vocês, mas tem mais uma perguntinha aqui que eu vou responder, tá? E na medida que vocês tiverem perguntas, eu vou respondendo, porque eu vou também ensinar como a gente faz para começar a se libertar disso. Como funciona a progressão de memória? Bom, a regressão você volta para trás e a progressão você vai para frente. Né? É Gilbert, ou Gilbert, eu não sei como pronuncia o seu nome. Você vai para frente no futuro, então é mais que uma imaginação criada, né? Para você criar novas sinapses neuronais. Mas nesse trabalho, quando eu trabalho muito com traumas, não adianta nada você fazer progressão de futuro se os traumas lá atrás eles são muito fortes. Você precisa amenizar e soltar um pouquinho da carga emocional que ficou, e aí sim o trabalho de progressão de memória ele é muito efetivo. E no caso, mesmo se a pessoa não acredita, cética, ainda assim ela consegue acessar o subconsciente? Perguntou a Tatiana. Bom, isso é uma pergunta bem interessante. Se você acredita, você facilita o trabalho de quem vai fazer a regressão com você. Mas a pessoa não acreditar significa o seguinte: em um nível mais profundo, ela está protegendo uma dor muito profunda. O ceticismo em si, ele já é um sintoma de que algum choque ou trauma aconteceu dentro do útero. Né, porque a pessoa ela perdeu aí a fé na vida, a fé nas coisas, ela não acredita, ela se tornou muito racional, ela precisa ver para crer. E eu já encontrei muitas pessoas com a síndrome do cético aí que tinha a ver com a perda do gêmeo, mas eu não posso falar, ceticismo é isso, né? Mas pode estar bastante relacionado. E ainda assim ela consegue acessar o subconsciente? Bom, todos nós temos as informações que nós carregamos, ninguém nasceu de chocadeira. Então essas informações estão impregnadas em todo o nosso ser, ainda que a pessoa não se lembre. Tem tantos casos que as pessoas dizem assim: eu não tenho memórias claras da minha infância, como é que eu vou acessar memórias intrauterinas? Bom, por isso que a vivência ela é de 3 dias, né? A vivência pré-perinatal, porque lá nós estamos 3 dias com regressões o tempo todo, né? Então a gente tem várias formas de fazer regressão ali, e muitas pessoas, quando eu começo a observar o grupo, já estão regredidas e nem sabem que estão regredidas, não tem a consciência, não tem ali declarado o que é as imagens, mas já começa a ter emoções, o olhinho já começa a encher de água, começa a ter vontade de chorar, sem saber o porquê, o corpo já começa a ficar rígido e dá vários sinais. Então isso realmente, né, prova que qualquer pessoa pode regredir, mas é claro, a pessoa fica brigando com a ideia. Quantas pessoas não ficam, será que eu vou acessar? Será que eu vou encontrar algo lá? E nisso ela acaba se prendendo muito ao racional e dificultando um pouco mais o processo. Então, se a pessoa é cética, ela só pode dificultar um pouco mais, mas todos nós temos essas memórias armazenadas, tá? Na medida que vocês foram tendo perguntas aí, pode colocar aqui que eu vou responder. Bom, você está falando de gêmeo, você falou de alma gêmea, nessa perda de gêmeo no útero. Como se curar disso? Como processar isso? Primeiro vamos entender. A perda de gêmeo, né, a síndrome do gêmeo desvanecido, ela causa o quê? Ela causa algo chamado, você passou ali um luto, né? E um luto, ele precisa ser processado. Para você processar o luto ele tem algumas etapas, né? Faz parte da nossa biologia. Então o luto, ele tem algumas etapas. Não dá pra gente simplesmente esquecer e achar que aquilo foi processado. Porque tem aquelas etapas e uma delas pode ser a negação ou a dissociação.
A síndrome do gêmeo desvanecido, o gêmeo sobrevivente, ele precisa primeiro processar esse luto. Como ele vai processar esse luto? Primeiro, então, ele tem que encontrar se realmente isso aconteceu com ele. Ele tem que fazer regressões e saber se aquilo aconteceu com ele. Eu farejo uma perda de gêmeo à distância, porque eu estudei muito sobre isso, porque eu fui um gêmeo sobrevivente e eu estava procurando o meu caminho de me curar, e eu encontrei, né? Então eu consigo distinguir características de gêmeo sobrevivente em várias pessoas, mas eu sempre só consigo confirmar quando a pessoa faz uma regressão, por mais que eu tenha as minhas possibilidades aqui. Eu tenho até o meu curso gratuito, né, explorando a psicologia pré e perinatal, e lá tem vários vídeos, e tem acho que 3 vídeos falando sobre a perda do gêmeo, e muitas pessoas choram e se identificam. Bom, de onde vem aquelas lágrimas, né? Então isso são evidências muito fortes, mas só dá para constatar no momento da regressão. Então o primeiro passo para se curar, você precisa regredir e acessar essa informação, ok? Mas não ficar preso a isso. O que eu quero dizer é assim, nossa, eu vou com essa ideia de que eu vou encontrar o irmão gêmeo. Não, a gente deixa livre. Vamos ver o que você vai encontrar lá. Se você for encontrar, você vai encontrar. Outras vezes eu já encontrei isso em constelação familiar. Eu não sei se alguém conhece o trabalho, mas em constelação eu encontrei ali e a pessoa ficava meio cética. Como assim? Eu perdi o irmão gêmeo? Minha mãe não sabia, mas ela não conseguia segurar as lágrimas e as emoções que vinham conforme o processo foi se desenrolando. E eu me lembro que quando eu fui fazer uma constelação, né, eu fui ser constelado aí para uma professora famosa, inclusive, eu citei que eu tinha descoberto uma irmã gêmea numa regressão e ela excluiu aquilo, né, por falta de conhecimento mesmo. E ficou faltando algo naquela constelação. Um ano depois, eu estava naquela mesma sala, eu fui constelado por uma outra pessoa, porque era um curso de constelação e eu estava oferecendo assistência ali, e aquela minha constelação aconteceu espontaneamente, né, com aquela informação da minha irmã gêmea. Então, realmente, isso está marcado dentro de nós. O primeiro passo para se curar é encontrar, né, isso na sua história, se é realmente verdadeiro, né? Mas antes desse primeiro passo, então, que seria o primeiro passo, se você está se identificando com algo do que eu estou falando, então provavelmente você teve perda de gêmeo, né? O segundo passo é realmente constatar isso numa regressão, passo 2. Aí, quando a gente acessa aquilo, vem uma dor imensa, que é o quê? A dor do luto, ok? E aí a gente vai processando aos poucos essa dor. Mas muitas pessoas que eu conduzi a essas experiências regressivas e que encontraram o irmão gêmeo ali, elas terminam a regressão ou terminam a vivência, elas acham que elas já estão curadas. Não, claro que não. O luto é um processo. Imagina ainda um luto de algo tão próximo assim. Elas voltam de novo para a fase da negação ou dissociação. Porque o irmão gêmeo, ele começa a projetar em todos os relacionamentos, o gêmeo sobrevivente, tá? Ele projeta nos relacionamentos o gêmeo ou a gêmea que partiu. Além de você sobrecarregar a pessoa que você está se relacionando, né, inconscientemente, isso, você não tem consciência. Você sobrecarrega a pessoa porque você está colocando expectativas que ela nunca vai preencher aquele vazio seu. Não é ela a pessoa que você está procurando, você está procurando o gêmeo ou a gêmea. Por isso que muitos relacionamentos acabam não dando certo, tá? Então, a gente vai voltar aqui de novo. Como processar? Primeiro passo, você vai ter que encontrar, saber se isso é verdade, através de uma regressão, e deixar o corpo processar isso. Isso, algumas técnicas lá naquelas regressões, a gente consegue fazer isso, porque é um choque muito grande, e fica preso realmente em todas as nossas células. Eu me lembro de uma regressão que foi assim. A pessoa regrediu e o corpo dela tremia, esquentou tanto que a gente teve que até colocar toalhas molhadas, né? Isso é uma manobra, porque ali tem um choque do simpático, né, do sistema nervoso autônomo, o ramo simpático, né? Tá tudo bem com isso, né? Tava tudo sob controle ali e ela começou a tremer e veio um choro muito profundo. Eu só fiz uma pergunta para ela, na verdade eu fiz uma afirmação para ela enquanto ela estava na regressão. Agora você sabe o porquê você ficou procurando a alma gêmea por toda a sua vida, porque era um choro muito peculiar. Eu conheço aquele choro. Eu já chorei muito dele, por isso eu conheço. E ela começou a chorar de soluçar. Eu falei... eu fui fazendo perguntas, né? Em que momento ela perdeu a irmã gêmea, como que ela estava vendo ali, e realmente tudo aquilo se confirmou e o corpo dela reagiu muito. Então, depois que ela voltou da regressão, ela disse, nossa, é até estranho, né? Meu corpo reagiu, uma emoção muito forte, mas será que isso é verdade? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte,
Você acha que é imaginação? Então comece a imaginar algo e deixe o seu corpo reagir daquela forma. Faça isso. Eu convidei todo mundo do grupo e falo, comecem a ter imaginações e deixar o corpo reagir exatamente daquela forma. Então, isso é o que eu chamo de ouvir o verdadômetro do corpo, porque essas informações, essas memórias precoces não estão aqui. Elas estão armazenadas em outros sistemas, tá? Então, realmente, é muito importante a gente acessar para depois seguir os passos, né, para poder processar esse luto, ok? Porque senão ficam realmente muitos resquícios na vida adulta. Tem mais algumas perguntas aqui, comentários, deixa eu ler. Olá, Manuel, estou assistindo sua live, está muito interessante, pois tenho curiosidade em relação ao ponto de vista da constelação e da psicologia pré-perinatal. Sim, a constelação familiar, pelo menos no Brasil, desconhece isso até onde eu sei, mas na Itália já tem vários grupos, incluindo o irmão gêmeo, porque isso está se tornando um assunto mundial, né? Existem já evidências científicas o suficiente provando isso que eu estou falando para vocês. Vocês podem até procurar aqui no Facebook, Womb Twin, né? Depois eu posso deixar escrito aqui na descrição, que é uma comunidade de pessoas relatando, né, a história delas da perda do gêmeo, porque tem muitas coisas que acontecem, né, na vida da pessoa, ela não se sente entendido, e muitos depois que descobrem, também tem problema, sabe por quê? Como que eu vou explicar para minha mãe, para as pessoas que me rodeiam, que essa minha dor vem de um irmão gêmeo que eu perdi lá dentro do útero, né? Então isso realmente é muito difícil para muitas pessoas, né? Então, por isso tem essas comunidades, e elas estão crescendo cada vez mais. Eu me lembro, eu entrei em contato com duas pessoas que trabalham só com perda de gêmeos na Espanha, isso está acontecendo no Peru, né? Tem essa médica na Inglaterra, tem grupos na Itália tem realmente muitos grupos que exploram a psicologia pré-perinatal, então a constelação cada vez mais está incluindo isso, porque isso é um fato, tá bom? Quem falou isso foi a Angélica Sanches Donabella. Angélica, tudo bem, Angélica? Sil diz o seguinte, bom, aprendemos na escola que só se tem um irmão gêmeo se for algo geneticamente presente ou na vida de um dos casais. Então eu estou um pouco cética que minha dificuldade em relação seria a falta de um irmão. Bom, você pode não acreditar, como eu estou dizendo, né? Mas o que aprendeu na escola... eu vou te convidar a estudar um pouquinho mais e o que outras escolas, na verdade nem outras escolas, novos conhecimentos estão trazendo. Existem evidências científicas, tá bom? E no que diz respeito à genética, por exemplo, existe uma linha chamada epigenética que está colocando todo o projeto Genoma e o que se conhecia sobre genética antes por terra, né? Então, com evidências mais sólidas, né, de coisas que haviam sido excluídas, não entendidas lá atrás, que por não ter sido entendida deixaram de lado e que era o que fazia diferença no entendimento realmente da parte genética, tá? Então, eu não tô aqui para convencer ninguém. Se você conhece meu trabalho, você sabe que eu não tenho o intuito de conhecer ninguém, mas são possibilidades, né? E todo mundo que eu pude explorar, porque se você respondeu sim a muitas daquelas perguntas, eu não estou dizendo todos os seus problemas de relacionamento tá ligado a isso, mas se você respondeu sim aquelas perguntas que eu fiz aqui no início, você tem fortes indícios de ter perdido o irmão gêmeo. É possível fazer uma regressão sozinho? É possível sim, mas eu já vi muitas pessoas em regressões espontâneas. Por exemplo, o próprio criador da psicologia pré-perinatal, William Emerson, ele faz regressões com ele sozinho. Foi assim que ele desenvolveu muito das técnicas dele. Mas ele é uma pessoa bem diferenciada. Não acredito que todo mundo possa fazer. Eu, particularmente, não consigo fazer, tá? E eu também não tentaria se eu não tivesse conhecimento. O que adianta eu acessar um monte de coisa e eu não sei o que fazer com elas, tá? Eu, no mínimo, eu procuraria um profissional, e talvez não é só em uma regressão que você vai encontrar isso. Eu já tinha feito algumas regressões, já tinha lidado com traumas de parto antes de chegar na perda da minha irmã gêmea, tá? Então, o primeiro passo para a gente fazer isso é realmente explorar, né, se isso é verdade na nossa vida ou não. Então, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha por aqui. Tudo bem, percebi que no Brasil você deve ser um dos únicos que está falando sobre psicologia pré-perinatal e constelação. Obrigada sempre. Eu não sei o que estão falando por aí, né? Eu vi um artigo de uma pessoa lá do Sul dizendo o seguinte, ela é consteladora, falando que 97% das pessoas têm perda de gêmeos. Aí eu já achei um pouco absurdo demais, né? Porque o que o William Emerson fala, ele fala sobre 40%, é mais ou menos a porcentagem que eu encontro, né, nas evidências
evidências das pessoas que eu faço regressão. E teve pessoas que eu já achei que tinham perdido gêmeos e não tinha perdido gêmeos. Tinha vários sintomas, mas não tinha. Por exemplo, aquela pessoa em regressão, quando a mãe dela estava grávida dela, perdeu o pai. Então a mãe chorava o luto pelo pai. Então ela sentia aquele sentimento de luto, mas não era por ter perdido um irmão. Era porque a mãe dela estava em luto pelo pai, né? E a mãe dela nem sabia que estava grávida, né? Só descobriu depois, e depois de ter chorado muito esse luto, enfim. Então realmente tem que fazer as regressões aí para ter certeza do que aconteceu. Mas é muito curioso as pessoas que descobrem a perda de gêmeo, que é 40%, a peculiaridade na vida adulta, né? Os sintomas na vida adulta. E tem algumas outras peculiaridades do tipo assim. Se eram gêmeos fraternos, né? Em placentas diferentes, né? São óvulos diferentes. Então são gêmeos fraternos, tem um tipo de ligação. Se são gêmeos idênticos na mesma placenta, tem outro tipo de ligação e vão desencadear outros sintomas peculiares na vida adulta. E se são gravidezes múltiplas. No que diz respeito a gêmeos fraternos, tem que saber, tem diferença se um conduzir o outro, né? Quem nasceria primeiro? Essa é uma pergunta que a gente faz em regressão. Quem nasceria primeiro, você ou o irmão? Porque aquele que conduz, ele geralmente toma a frente das coisas. O que é conduzido? Se o que conduz parte, que eu já pude trabalhar com várias pessoas nisso, a pessoa tem sintomas bem peculiares de estar muito perdido na vida, não ter direção, sempre precisar de alguém dando um passo a passo, a pessoa não consegue ter uma direção na vida, tá? Então o que eu quero dizer é assim, né? Dependendo, você pode ter irmãos gêmeos, mas tem várias peculiaridades que podem acontecer e isso define muito dos nossos comportamentos na vida adulta e é por isso que eu iniciei essa live dizendo o que aconteceu com você lá atrás, né, do 0 aos 7 anos, criar roteiros e scripts que você vai repetir na vida adulta, ok? Só que o que estava em jogo aqui era o que são esses 0 anos, né? O que é esses 0 anos, né? Concepção, porque também tem, dentro da psicologia pré-perinatal, a fase pré-concepção. E a fase pré-concepção é bem interessante também, porque muitas pessoas acessam em regressão, e no caso, depois de muitas regressões, eu acessei também os acordos que eu tinha feito com a minha irmã. E eu me senti completamente traído quando ela veio embora. Não foi o combinado antes de chegar aqui. E muitas sensações assim, sabe? Quando você tá tudo muito bem na sua vida e você tem lá na espinha aquele sentimento de algo ruim vai acontecer. O que eu observo nas pessoas muito tem a raiz lá dentro do útero e perda de irmão gêmeo, porque você estava no paraíso com seu irmão, sua irmã, ok? E de repente acabou. Então, quando vem algo bom na vida, é desengatilhado aquele trauma, né? Tá tudo muito bom, algo ruim vai acontecer. O algo ruim que aconteceu lá foi o gêmeo ter ido embora, né? Então, realmente deixa marcas profundas no ser humano. E se você vive procurando a sua alma gêmea, você provavelmente teve a perda de um irmãozinho gêmeo aí dentro do útero, tá? Eu te convido a pesquisar, não acreditar só em mim, né? Tinha gente aqui falando que não queria acreditar em mim. Tudo bem, eu convido você a pesquisar a nível mundial. Você vai encontrar muita coisa em inglês. Se você fala inglês, você vai ver o que eu tô falando, né? Tem comunidades trazendo isso, crescendo isso mais e mais. Tem muitas evidências científicas que comprovam isso, tá ok? Se alguém tiver mais alguma perguntinha, eu posso responder em relação a isso, tá? Porque eu disse como curar, né, essa síndrome de procurar irmão gêmeo. Bom, você vai ter que curar esse luto se você teve a perda de um irmão gêmeo. E curar esse luto não é do dia para a noite, é um processo, mas existe um caminho que isso pode ser feito, tá ok? Olá, Manuel. Criança também pode ter sintomas de perda de irmão gêmeo e fazer regressão? Claro que crianças podem ter sintomas, porque nós adultos um dia fomos crianças, certo? E eu tinha vários sintomas quando eu era criança e já atendi várias crianças com sintomas de perda de irmão gêmeo. Várias crianças mesmo. Ficar amiguinhos imaginários, isso é um sintoma de perda de irmão gêmeo. Ficar pedindo para os pais um irmão a todo custo é perda de irmão gêmeo. Outro dia eu vi um vídeo de uma criança que chorou por descobrir que a mãe estava grávida. E essa criança chorava assim, e ela falava, nossa, eu vou ter meu irmãozinho, vou ter meu irmãozinho, vou ter meu irmãozinho. Eu estava com tantas saudades. Então, é uma evidência tão grande que ele perdeu um irmão gêmeo dentro do útero. E algo muito interessante é que crianças até 6 anos, se você perguntar para ela, não são todas, mas se você perguntar no ambiente correto, da forma correta, elas se lembram de tudo
assim, tudo é muita coisa, né? Mas elas se lembram bastante do que aconteceu na barriguinha da mamãe. Então é legal perguntar, né? Se você tem filhos aí, crianças pequenininhas, né? Se você lembra o que aconteceu na barriguinha da mamãe, elas podem falar muitas coisas que aconteceram lá. E crianças, através de desenhos, também trazem, né? Muito do que aconteceu. Se adultos trazem, quem dirá criança? Deixa eu ver mais algum comentário aqui. O trabalho do Manuel Augusto arrebenta. Gratidão. Valeu, Adriano. Só com suas explicações eu já dei um grande salto em relação a isso. Que bom. Percebo isso com meu sobrenome. Ah, com meu sobrinho. Percebo isso com meu sobrinho, sim. Provavelmente, se você identificou nele algumas dessas características, ele teve aí a perda de um irmão gêmeo. Então, se você fica procurando a alma gêmea aí na vida, você já sabe o que provavelmente está acontecendo com você. E o meu intuito é massificar isso aqui no Brasil, né? Eu vou criar uma comunidade de todas as pessoas que já descobriram gêmeos através de mim, né? Vou começar a convidar outras pessoas também, criar isso em língua portuguesa, porque não tem. E tem vários livros, inclusive, de relatos só de gêmeos sobreviventes, né? Ao redor do mundo aí, mas a maioria está em inglês, em português não tem realmente. Tem mais uma perguntinha aqui. Aqui entrou a Sandra. Tudo bem, Sandra? A Flávia perguntou: todo mundo consegue fazer regressão? Porque já fiz hipnose uma vez e não consigo me lembrar de nada. Bom, fazer hipnose uma vez não é sinal de que você vai poder regredir ou não. Todo mundo pode regredir, mas eu vou te dar um exemplo aqui. Trabalhando numa vivência pré-perinatal, como a pessoa, ela roncava em todas as regressões. Sabe o que aquela pessoa estava dizendo para mim? Eu tenho um pouquinho mais de conhecimento nesse campo. Ela estava dizendo assim: tive choque de anestesia. Então não é que ela estava roncando, ela realmente, o corpo estava expressando um choque de anestesia. Essa pessoa passou 3 dias ali, ela acessou pouquíssimas coisas, mas de estar marinando ali naqueles 3 dias em regressão, eu sabia que algo estava acontecendo. Numa próxima vivência, ela voltou, porque ela ficou inconformada que ela roncava, embora eu tivesse falado isso para ela. Ela voltou e ela começou a acessar coisas lá de dentro do útero, inclusive a perda de um irmão gêmeo, né? Além do choque da anestesia, ele tinha tido a perda de uma irmã gêmea. Então, eu já fiz hipnose e não consigo me lembrar de nada? Sim, é possível sim fazer regressão. Todo mundo pode, como eu disse, né? Regressão não é só fechar os olhos, pode ser um movimento, pode ser um gesto. E em regressões, tem pessoas que acessam muitas imagens. Tem pessoas que acessam apenas sentimentos e sensações. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Mas, na medida que você faz bastante regressão, você vai se habituando, você vai se adaptando a isso, né? E vai sendo cada vez mais fácil. Eu mesmo já perdi as contas de quantas regressões e quantas vezes eu já fui lá para o útero da minha mãe e não encontrei só coisas ruins, não. Encontrei muitas coisas boas, mas o importante é que eu pude, basicamente, entender a minha vida como um todo. Tá bom? Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando essa live por aqui. Eu vou deixar aqui o meu convite para você. Eu tenho um curso explorando a psicologia pré-perinatal. É um curso gratuito, onde você vai ter mais informações lá, não só da perda do irmão gêmeo, que é um dos top 5 choques que podem acontecer dentro do útero. Lá eu falo de muitas outras coisas. É um curso gratuito que você pode acessar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou nos comentários o link, tá? E se você quiser participar da minha vivência pré-perinatal junto comigo, porque eu trabalho com um número bem limitado de pessoas de cada vez, no máximo 15 pessoas, né, que nós vamos regredir, todo mundo vai regredir várias vezes, e na medida que vão surgindo os choques e os traumas, eu vou estar ali ajudando você, por isso que eu não trabalho com mais de 15 pessoas, tá ok? E você, com certeza, o mínimo que pode acontecer é você começar a entender muitos sintomas da sua vida, e não teve ninguém que eu trabalhei até hoje, né, que respondeu sim a essas perguntas que quando a gente pôde explorar, não tinha perda de gêmeo dentro do útero. Então, é um caminho muito benéfico se você gostaria de mudar isso na sua vida, tá bom? Como eu disse, eu sou um gêmeo sobrevivente, eu hoje não falo mais que eu sou filho único, eu falo assim, eu cresci como filho único, ok? Porém, eu perdi uma irmã gêmea no útero, a Luana. Eu sei até o nome dela, né? Então, em uma das regressões, eu até batizei ela, eu dei um nome e me emocionei muito. Então, eu não sou mais filho único, eu apenas cresci comum, porque eu perdi uma irmã gêmea dentro do útero. Eu sou um gêmeo sobrevivente. Vou continuar com essas pesquisas aí, porque somente quem descobre isso, quem acessa isso, sabe
do que eu estou falando, a vida passa a começar a fazer sentido. Já cansei de trabalhar com pessoas que procuraram respostas para muitas coisas na vida e só foram encontrar as respostas dentro do útero e junto com o trabalho de constelação familiar, que é algo que complementa, não é algo que exclui em absoluto. Tá ok? Eu poderia te contar aqui, contar para vocês muitas outras histórias, mas é isso que eu quis contar para vocês. Então, se quiserem saber mais, se inscreva aí nesse link, tá? Você vai visitar lá, vai ver a minha página da Vivência Pré-Perinatal, vai ter um lugarzinho lá para você acessar o meu curso gratuito, e eu espero que você desfrute muito dessas informações. E se você gostou, dá um like aí. Quem gostou, diz sim aí, né? Dá um like aí, passa esses balãozinhos aí de like, quem gostou. Se tem alguma pergunta, eu vou ficar mais uns minutinhos aqui respondendo. Estou à sua disposição agora. Ok, quantos likes? Que legal. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, isso significa que eu consegui esclarecer bastante, então, né? Ou que não ocorre nenhuma pergunta para você. Se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, basta visitar o nosso site www.ntsinapse.com.br, a nossa fanpage no Facebook, né? Núcleo Terapêutico Sinapse. E ano que vem a gente está cheio de novidades aí para vocês. Vocês não perdem por esperar. Então é isso aí, eu vou encerrando essa live. Muito obrigado por vocês que ficaram comigo até aqui e vejo vocês na próxima.